Então, meus amigos, é com alegria que apresentamos hoje, pela primeira vez aqui, nosso Roberto Rito. Ele é do Centro Espírita de Jacarepaguá, é colega do Alcides Geraldo, que a gente conhece, né? Então, a indicação é boa do Alcides, né? Vamos, então, envolvê-lo com todas as nossas vibrações de fraternidade, de alegria, para que ele se sinta na sua casa nesses momentos que ele vai nos trazer um ensinamento evangélico, espírita, para a nossa edificação e para o nosso entendimento. Obrigado, Bordalo. Bom, amigos, boa noite. Dizem que amanhã vem primeiro, depois à tarde, depois à noite, né? Mas eu entrei na Gazeta da Noite para depois chegar até a Gazeta da Tarde. Cheguei. Eu queria... Não. Eu queria agradecer ao Bordalo, a direção da Casa de Eurípides Vassanufo, por ter me convidado, ter confiado na indicação, né? A gente espera não decepcionar muito, mas, na verdade, a Casa de Eurípides Vassanufo, talvez eu até esteja encontrando pessoas aqui que eu conheço e que me conhecem, que a gente não esteja nem se reconhecendo muito, porque tem algum tempo que eu não venho aqui à casa. Eu fiquei 10 anos morando fora do Rio, mas é uma casa que eu frequentei muito durante a minha mocidade, porque eu frequento o Centro Espírita de Jacarepaguá e sempre foram casas muito irmãs, né? Principalmente no trabalho da mocidade. A gente tinha a Vera Verônica, que eu sei que é conhecida de muitos de vocês aqui, na direção da mocidade, e a saudosa Berenice, na direção da mocidade à época, né? E então era uma mocidade que a gente estava sempre em constante intercâmbio, né? Eles iam muito lá aos domingos, que é o horário da nossa mocidade, nós vínhamos aqui aos sábados. A minha casa, várias vezes a gente se reuniu para fazer as comemorações, né, de aniversariantes do mês da mocidade, vinha aqui as palestras à noite. Então, apesar de ser a primeira vez que eu estou falando aqui na palestra pública, mas eu me sinto em casa aqui com vocês, né? E tenho ido muito ao Núcleo Chico Xavier, né? Na verdade, o convite veio até indiretamente por aí, né? Por eu já estar há algum tempo indo conversar lá com os amigos, né? E aí a primeira coisa que eu queria colocar para vocês é justamente isso. Eu queria que a gente não pensasse que a gente está, nem eu fazendo, nem vocês assistindo uma palestra. Eu queria que a gente pensasse que a gente vai conversar. E eu estou falando isso de verdade mesmo, porque eu não acredito particularmente nesse formato de palestra, não, porque eu acho que tem uma grande tendência de criar na gente que está falando uma expectativa de que a gente tem algo a ensinar, e a gente não tem algo a ensinar, a gente tem algo a trocar, e pode criar em quem está ouvindo a expectativa de que vai receber algum ensinamento, e isso não é verdade mesmo. Então eu queria propor que a gente pudesse conversar sobre o nosso tema de hoje. Está feito o acordo? Então tá bom. Olha, o nosso tema de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, que todo mundo já conhece pelo menos de capa. Eu vou começar fazendo uma perguntinha. Vou fazer uma enquete aqui com a gente. Levanta o dedinho quem já leu esse livro do início ao fim. Alguma vez na vida já leu? Só? Não, e vou perguntar então quem estudou. Quem estudou? Quem acha assim que já estudou esse livro? Já marcou? Diminuiu o número, né? Então vou perguntar assim, quem depois que leu, depois que estudou, parou e fez uma reflexão que acha que foi uma reflexão mais ou menos profunda sobre esse livro? Diminuiu. Diminuiu. Pois é. Eu posso dar um puxão de orelha na gente? Posso. Vou dar um puxão de orelha na gente, porque pelo que eu estou vendo mais ou menos aqui, as pessoas são da minha faixa etária, na grande maioria, para cima. Eu estou com 51. E eu sou psicólogo, eu sou professor, trabalho com teatro também, então trabalho muito com criança, muito com jovens, consequentemente trabalho com os pais, né? Porque os jovens e as crianças têm pais. Não está aparecendo muito, não. Não está aparecendo, não. Está aparecendo que a gente tem uma geração aí que não tem pai, não tem mãe. Porque a gente está muito ocupado, né? A gente está trabalhando fora, o pai está trabalhando fora, a mãe está trabalhando fora, né? Porque a gente precisa engrossar o orçamento da casa,
porque a gente não tem escola pública, a gente não tem saúde pública, a gente não tem transporte público, a gente não tem nada disso, então a gente tem que trabalhar muito, né? É verdade, está tudo muito ruim. Mas quando a gente chega em casa, por exemplo, aí tem que ver o jornal, tem que ler o jornal, porque aí a gente tem que se colocar a par do que está acontecendo no mundo, não é? E aí os nossos filhos, as nossas filhas, crianças, jovens, adolescentes, ficam onde? Vocês sabem, onde é que eles ficam? Na internet, no WhatsApp, né? E por aí vai. E às vezes a gente diz assim, é bom porque me dá tempo de arrumar a cozinha, me dá tempo de ler meu jornal, me dá tempo de ver o meu trabalho que eu trouxe, né? Que eu tinha que fazer, que não deu tempo de fazer um trabalho, aí eu trouxe uma parte para fazer aqui em casa, e me dá tempo, me dá tempo. Antigamente a gente mandava para casa do vizinho, né? Ou descia para o Play, agora não vai para casa do vizinho, agora não desce para o Play, agora fica em casa e fica na internet. Viaja o mundo, porque vai daqui ao Japão. E sabe lá Deus o que eles encontram nesse caminho daqui ao Japão. A gente sabe também o que eles encontram. Aí a pergunta que talvez caiba a gente se fazer é: como acusar essa juventude? Como acusar essa infância? Como pensar, por exemplo, em redução da maioridade penal? Eu proporia redução da assunção, redução da idade, da assunção da responsabilidade paterna e maternal. Eu proporia que, assim, quando a gente começasse a pensar em ser pai e ser mãe, a gente fosse obrigado, por lei, a assumir a responsabilidade pelos nossos filhos. Mas parece que, assim, a gente tem os filhos, passa 10 anos se adaptando a eles, mais 20 começando a entender o que estava acontecendo, 30 para poder se chocar com o que aconteceu, e aí, quando eles partem, a gente se arrepende, alguns. Outros acusam. Meus filhos foram ingratos, e aqui tem no Evangelho um item que fala sobre isso, a ingratidão dos filhos. Aí a gente pega e vai lá, se consola no Evangelho, a ingratidão dos filhos, não é? Mas fala também no mesmo capítulo da responsabilidade dos filhos, dos pais com esses filhos, e que muitas vezes essa ingratidão dos filhos para conosco, para com os pais, é fruto da omissão educacional que a gente está tendo. E esse capítulo aqui da gente, de hoje, é um capítulo do Evangelho, então, segundo o Espiritismo, que a gente precisa ler, porque a gente também acusa os nossos jovens de não lerem. A gente diz que essa geração não está lendo, não é? Que essa geração vive enfiada na internet. Então, mas a gente está lendo? Porque quem é professor aqui? Levanta o braço, por favor. Um monte, quer ver? Viu? Graças a Deus. Agora, quem é professor aqui e que está fazendo a cabeça do filho para não fazer o Enem para pedagogia? Porque tem professor dizendo assim, faz isso não, meu filho, que você vai ser infeliz igual o papai com a mamãe, olha como é que eu ralo. Não pode fazer isso. Sabe por que não pode fazer isso? Porque quem lê o André Luiz sabe que na programação reencarnatória a gente escolhe a profissão que vai ter, sabe? Aí o filho da gente, antes de reencarnar, olha lá de cima e vê os professores levando cacetada, vê o professor passando fome, vê tudo isso. Aí ele fala assim, que linda essa profissão, vai me ajudar a crescer rapidamente espiritualmente. Aí desce para ser professor infeliz. Aí chega aqui o pai, que também fez essa escolha infeliz, a mãe, que também fez essa escolha infeliz, não devia estar bem lá em cima, né? Tomou um porre fluídico, aí não quer que o filho seja também infeliz. Agora, é um lugar comum que a gente ouve falar, eu já ouvi falar isso várias vezes, eu já falei isso outras vezes, mas não tem jeito, não dá para sair desse lugar do mundo. Qualquer profissão que a gente imagine se extinguindo, dá. A gente dá um jeito. Agora, professor, não dá. Não dá. Até para os ofícios mais elementares você tem que ter. Tem que ter a conclusão do Fundamental 1, tem que ter a conclusão do Fundamental 2. E não dá para fazer isso, no nosso país pelo menos não dá, porque a gente ainda não legislou sobre a possibilidade de ensinar em casa. Alguns países já permitem que os pais ensinem em casa, no nosso país isso não é permitido, a gente tem até aí algumas jurisprudências que garantiram esse direito, mas isso não é uma coisa legal no nosso país, então tem necessariamente, gostando ou não gostando, que passar pela escola. E qual é o profissional ainda que é responsável pela escola? Professor. Pode ser pedagogo para trabalhar com as crianças até o ensino fundamental e pode ser, né, o matemático, o historiador, o geógrafo, o biólogo, né, os professores que fazem licenciatura, essas profissões que têm licenciatura e que vão
geralmente para a sala de aula, não é verdade? Porque pesquisa no país, a gente já sabe como é que é, difícil, né? Geralmente o caminho dessas profissões é a sala de aula. A questão é, eu vou para a sala de aula por vocação? Ou eu vou para a sala de aula apenas por necessidade? A maioria que está em sala de aula está por vocação? Levanta o dedo quem está por vocação. Pode falar, a gente não vai contar para ninguém. Vocação, vocação. Levanta o dedo quem está por obrigação. A gente também não vai falar para ninguém. Não quer levantar o dedo, também não precisa levantar o dedo. Eu acho que todos estamos, de alguma maneira, por vocação. Se a gente foi fiel à escolha da nossa programação reencarnatória. Se a gente foi fiel à programação da nossa escolha reencarnatória, a gente está por vocação. Essa vocação pode estar um pouco abalada, mas a gente se preparou para isso. Agora, se a gente não foi fiel à nossa programação reencarnatória, talvez a gente não esteja por vocação. Mas no ofício de professor, eu acho meio difícil que não seja por vocação, mesmo que essa vocação esteja abalada. Porque não dá dinheiro, né? Não dá status social, então iria para lá por quê, né? Provavelmente está por vocação na grande maioria. Agora, a vocação, às vezes, ela adoece, né? Porque quando a gente chega na escola, as condições de trabalho são ruins, o salário é ruim, aí a vocação adoece. Eu sei que aqui, entre nós, na casa de Eurípides Bassanufo, lá no Centro Espírita Jacarepaguá também, né? E nas casas que são casas amigas, eu sei que isso não acontece, porque aqui a gente está falando com uma cepa de espíritos encarnados extremamente evoluídos. Não? Estão rindo? Falei besteira? Não? Não é não? Não são? Mais ou menos? Mais ou menos. Meio barro, meio tijolo. Mais para barro, mais para tijolo. Então vou ficar com barro, porque o barro ainda dá para a gente moldar, né? O tijolo está duro, vai ter que quebrar para fazer outro. Vamos ficar com barro e vamos pensar um pouquinho nessas questões, né? Eu acho que é igualzinho a gente criticar o jovem que não lê e a gente não lê, é a mesma coisa que a gente criticar o jovem que fala palavrão e ver a gente falar palavrão em casa. Ah, mas eu posso, porque eu sou pai. Ah, mas eu estava nervoso na hora que eu falei. Ah, mas você me irritou. Os nossos filhos também ficam nervosos, ficam irritados, ficam chateados. Se eu falo, ele fala. E ele ainda diz pra gente, mas você fala. Seria melhor, talvez, a gente assumir assim, falei mesmo, fiquei nervoso, falei, pronto, falei, né? Mas não é legal falar. Você não repete não que o papai falou quando estava nervoso, mamãe falou quando estava nervosa com o papai, que as mães só ficam nervosas com os pais. Né? Pai não, pai fica nervoso por vários motivos, né? Os filhos nunca, né? Os pais ficam nervosos, os homens ficam nervosos por vários motivos, mas a mulher só fica nervosa por causa do marido. O marido é que tira toda a mulher do céu. Não, meio barro, meio tijolo. Com os filhos também fica nervosa com os filhos. Mas fica nervosa com os filhos porque o marido, a peste do marido deixou ela nervosa. Com a sogra também. Vamos mudar de assunto. Então o nosso capítulo de hoje é o capítulo Os que são brandos e pacíficos, que é o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Instruções dos Espíritos. Vocês sabem que o Evangelho, ele é todo dividido assim. Vem um capítulo, aí vem Kardec falando algumas coisas para a gente sobre o capítulo, e depois tem essa parte que são instruções dos Espíritos, e aí vários Espíritos vêm comentar, vão desenvolvendo aquela mensagem original. Então a gente está justamente nessa parte aqui, de instruções dos Espíritos, que se intitula A Afabilidade e a Doçura. Olha que coisa. A afabilidade e a doçura. Levanta o dedinho aí, por favor, valendo ponto. Um ponto para a prova. Quem me descrever assim, com profundidade, em profundidade, o que significa afabilidade. Assim, eu não quero definição de dicionário, não. Definição de dicionário é o contrário, fica com 0 na prova. Eu quero uma definição sua, assim, vindo do coração. Se você parar, olhar para dentro de você, você já ouviu falar nessa palavra? Afabilidade. Pra caramba, né? Fazer um esforço. Afabilidade. Lá do fundo, assim. Quem acha o que é? Você mesmo, está aí atrás. O último. Já ficou nervoso. Me achou aqui no fundo, sentei aqui no fundo, já ficou nervoso. A última, ficou nervosa. Vai levantar, vai embora. Pode falar. Você que está sorrindo aí. Você sabe, fala. Coçou o olhinho, te achei. Quem? Quem falou eu? Levanta. Quem falou eu? Alguém falou eu. Daqui. Levanta o dedinho que eu não estou te vendo. Ah, fala, querida. Qual é o seu nome, por favor?
Marcelo, eu adorei essa parte que você falou do receptivo. Eu gostei disso. O lado de cá agora, ó. Vou dar um ponto para todo mundo do lado de cá, todo mundo na carona da Marcele, para tomar gosto. Do lado de cá, alguém do lado de cá, um representante de cá, gente. Bora. 1, 2, 3. E você que mexeu aí no óculos, fala para mim que é professor. Afabilidade, o que é afabilidade para você? Qual o seu nome, por favor? É você mesmo de preto, braço cruzado, de óculos, meu parceiro. Qual é o seu nome, campeão? Tássio, fala aí pra gente, o que... Empatou, um ponto para os dois lados. Sabe que eu gostei dessa, quando vocês usaram a palavra receptivo? Porque eu acho que dá para a ideia da afabilidade uma coisa que qualquer qualidade deveria ter para que ela realmente seja uma qualidade, que é ação, movimentação. Senão fica uma qualidade morta. Eu falo assim, eu sou tão afável desde que não pise no meu calo. Né? Se não pisar no meu calo, eu sou afável. Mas aí que afabilidade é essa? Se eu preciso estar numa redoma para ser afável. Não mexeu comigo, está tudo ótimo. A gente não diz assim, olha, eu sou uma maravilha de pessoa, vocês vão me amar, vão me adorar, vão ficar apaixonados por mim. Agora também não pisa no meu calo porque eu não tenho sangue de barata. Mais ou menos isso que a gente diz. Mas que raio de afabilidade é essa se eu não posso ser exposto à vida? Se eu não posso ser frustrado, se eu não posso ser provocado, se eu não posso me decepcionar, se eu não posso... Nada pode cair na minha cabeça que eu pergunto, por que na minha? Logo você estava do meu lado, que eu na minha. É porque tinha que ser na sua. Logo eu, logo comigo, só comigo. Não é só comigo. É porque eu ainda estou numa fase umbigocêntrica. Então eu só sinto, só percebo, só vejo o que acontece comigo. Aí eu penso que é só comigo. Do lado a desgraça está caindo na cabeça do mundo e eu dei uma topada. Ai, meu dedão, logo no meu dedão. Por que não foi no dedão do infeliz? Eu penso logo em alguém, né? Aquela. A gente já pensa logo num desafeto. Eu podia ter sido... É porque era para mim aquela topada. E se não era para mim, eu dei bobeira. Alguma bobeira eu dei. Às vezes a gente provoca umas situações... Nem tudo está na nossa programação reencarnatória, né? Algumas coisas só. Profissão, quando a gente segue a vocação, casamento. Então, por exemplo, a dona encrenca, foi você que escolheu. Foi, lá em cima. Lá ela estava bonitinha, perfumosa, sorridente, boazinha. Você escolheu. Chegou aqui, coitada, ficou nervosa com a vida. Ficou nervosa com a vida. Agora leva. O bofe foi você que escolheu. Ah, esse bofe foi. O bofe é sua alma gêmea. Ah, não é não. Não é não. O bofe é sua alma gêmea. Fica com ele agora. Não pode trocar? Pode. O Evangelho segundo o Espiritismo. Tá rindo? Angelina. Pode trocar o bofe, olha. Angelina. O Gilberto. O Gilberto te entregou. Angelina, não fica nervosa, não. Você mexe sempre. Você faz isso com ela? Sempre? Ah, então ela já está acostumada. Por isso que ela nem fica vermelha mais, ó. Angelina, olha só, mas aqui você já estudou o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sei, eu estou olhando para você, estou vendo. Você é professora também? Ah, sabia. Professor tem cara de professor, gente. A gente tenta se esconder. Não tem uma cara de professor? No início, às vezes, não. Você está novinho. Aí não tem, não. Mas vai ficando, o nariz vai ficando o nariz de professor. Não vai, o nariz é a primeira coisa. Não é? Vai ficando o nariz de professor, as orelhas de professor. Vai tudo ficando não tem, um cheiro de professor. Não tem? Tem jeito, é infalível. Aí a gente se reconhece fácil. Mas aquele é professor. Ih, eu sabia que você era professor. Quando eu cheguei aqui, você sentiu o meu cheiro também. Não sentiu? E eu tomei banho, não é desse cheiro que eu estou falando. Então, mas o Evangelho segundo o Espiritismo também diz que o divórcio é legítimo. Quem não leu não sabe disso, né? Aí tem espírita que olha torto quando sabe que a amiga do centro espírita se separou. Olha torto. Olha torto. Sabe que o parceiro do centro espírita... olha torto. Não é espírita verdadeiro, se separou. Mas o Evangelho diz que pode. Não diz que deve. Não diz que deve, porque o Espiritismo não diz nada que deve, nada que você tem que fazer, não pode ou pode. Ele diz assim, ó, mais ou menos conveniente, mais ou menos inconveniente. Ele dá uns toques assim, ó. Por exemplo, no caso do bofe, você separar do bofe ou você separar da dona encrenca.
Pode. Mas, na verdade, você está adiando uma situação, entendeu? E provavelmente na outra encarnação, você vai voltar com o mesmo bofe. E com a mesma encrenca. Vai largar o bofe, vai arrumar outro bofe, vai namorar, vai ser feliz com outro bofe. Aí vai ficar toda contente. Meu amor, vai fazer declaração de amor eterna pro segundo bofe. Às vezes até o terceiro, quarto bofe. Tem gente trocando de bofe por ano, né? Aí vai ter uma hora que deve parar, nem que seja, sei lá. Antes de desencarnar, não deu tempo de trocar, parou no 10º bofe. Aí faz aquela declaração de amor pro bofe. Olha, eu passei a vida toda, tive 9 bofes, procurando você, que era a minha alma gêmea. Só achei em você o 10º bofe. Não é nada, é porque ela desencarnou, não deu tempo de procurar o 10º. Aí fala assim, olha, eu quero voltar com você. Aí o bofe fala que vai voltar também, né? Porque talvez ele também já esteja na 10ª encrenca. Aí fala que vai voltar. Olha que decepção, não volta. Volta com o primeiro bofe. E ele volta com a primeira encrenca. Volta. Por que que volta? Porque se a gente está ligado aos nossos bofes e às nossas encrencas, provavelmente a gente foi muito responsável por ela ficar encrencada e por ele ficar um bofe. Entendeu? Eu sei que para vocês é difícil pensar sobre isso, porque eu sei que os casamentos aqui são todos casamentos de almas gêmeas, de primeiras. Não vou falar mais nada aqui. Esse pessoal daqui então, não me deixa falar, está me atrapalhando, hein? Não quero mais esse pessoal aqui no meu dia. Fica quieta. Lá de cá que eu vou falar agora. Eu sei que os casamentos daqui do Centro Espírita Eurípides Vassanufo são todos de encontros de alma gêmea. Uma doçura só, uma afabilidade só, um mel só, escorrega. Né? Então é difícil para vocês entenderem isso. Mas aí fora, aí no mundo, tem uns casamentos que são os casamentos de prova e de expiação. Já ouviram falar nisso alguma vez? O que é isso, prova e expiação? É assim. Deu lá uma confusão lá, numa encarnação qualquer, entre o bofe e a encrenca. Né? Aí quando eles desencarnam, aí reconhece mais ou menos, assim, eu pisei na bola, puxa, desculpa, aí pede uma desculpinha assim, meio assim, né? Tá. Aí resolve voltar junto para endireitar o negócio. Então tá se provando, entendeu? Tá se provando. Vou provar para você que eu mudei, vou provar para você que eu sou outra, vou provar. Aí vem provar. Né? Expiação, por quê? Porque fez às vezes uma besteira grande com a encrenca, né? Machucou muito a encrenca emocionalmente, deixou a encrenca em frangalhos, né? Ela também deixou o bofe, um bofe. Bofe não precisa definir, bofe é bofe, né? Deixou o bofe naquela condição de bofe, e aí ela vem resgatar aquilo. Porque às vezes você aceita, vamos descer nós dois juntos? Meio assim, às vezes não aceita. Mas tem uma hora que a espiritualidade ela fala assim, essa encrenca não está muito em condições de decidir as coisas não, porque toda vez que ela decide, ela se encrenca mais. Vou dar uma ajudinha nela. Eu vou fazer a programação aqui para ela, mais ou menos vou deixar ela achar que ela está participando, leva a gente lá para participar e tal, mas vai dando um jeitinho. Aí, quando ela menos vê, reencarnou com o bofe que ela não queria reencarnar de novo. Aí é uma expiação, porque vai vir para resolver aquele dilema que ela não queria muito, entendeu? Não está muito... Mas vem a época do namoro, da juventude, né? A encrenca vem muito bonitinha, o jovem vem muito bonitinho, fortão. Aí ela se atrai por aquele bofe e depois não faz academia, não vai dar correr na praia, não vai andar, e as coisas vão ficando daquele jeito que vocês sabem. Vocês não sabem não, lá fora isso acontece e vai dando naquilo. Então, a afabilidade pode entrar nessa hora para ajudar a gente a suportar o bofe e a encrenca, por exemplo. Doçura, então, nem vou perguntar para vocês o que é, que vocês já disseram que é sinônimo. Né? Eu vou ler, então, aqui o trecho para a gente, que é um texto bem pequenininho, para poder a gente pensar juntos. Olha como é que começa, olha só. A benevolência para com os seus semelhantes, e o bofe e a encrenca é um semelhante, que a gente pensa que semelhante é só quem está lá no morro, né? Na favela, no orfanato, no asilo, pedindo esmola. Semelhante da gente é esse, né? Que a gente vai lá, dá uma esmola, sobe a favela, desce a favela, entra no morro, entra no asilo, entra no orfanato, não vai a casa, não dorme. Tem gente que tem orgulho danado de dizer assim, já levei minha cama para o centro espírita. Não quer depois que a encrenca fique nervosa. Levou a cama, não deixou nem a cama para infeliz em casa. A infeliz está dormindo no tapete porque você levou a cama para o centro espírita. A encrenca fica nervosa. Fica nervosa, você não quer. Às vezes é o contrário, é a encrenca que levou a cama para o centro espírita, não quer que o bofe implique com ela, vai implicar. Deixou nem a cama.
Não é por ela, é pela cama, porque ele está dormindo no tapete. Se ela vier para a casa espírita deixar a cama, o bofe dorme na cama, fica confortável. Mas traz a cama. Não traz a cama. Quer morar na casa espírita? Pode. Mas deixa a cama, né? Porque vai o bofe, vai a encrenca dormir. E quando são os dois, que veio os dois? Aí fica bom, porque aí dorme os dois na casa espírita, né? Então, a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Então, olha só, olha o que os espíritos estão dizendo aqui para a gente. Eu nem vou dizer para vocês quem é o espírito, não, só no final. Mas olha o que ele está dizendo aqui para a gente. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. Por isso que eu gostei quando você fez a definição de receptividade, né? De você estar receptivo ao outro. Porque eles estão dizendo para a gente que a afabilidade e a doçura não são causa, são consequência de uma situação proativa na vida. É nesse movimento de ir até o outro que eu vou me construindo como uma pessoa afável e doce. Não está pronto. Se ficar esperando encontrar essa afabilidade e essa doçura para começar a se dirigir ao próximo, não vai se dirigir nunca. Só se for de forma hipócrita. Aquelas coisas assim que a gente já se acha muito bom, muito perfeito, né? Está aqui por acaso, está aqui por missão. Tem umas pessoas que têm certeza absoluta que estão aqui na Terra por missão. Por missão. O resto do mundo está todo em provas e expiação. Só ele que está em missão aqui na Terra. Umas coisas assim. Então, aí ele vai dizer que a afabilidade e a doçura lhe são as formas de manifestar-se. A afabilidade e a doçura são a forma de se manifestar essa benevolência para com o outro. Então, tem que ter ação. Tem que ir até o outro. E o perdão é uma forma de ação. A palavra perdão, esse prefixo, per, quer dizer aquilo que vai atravessando, aquilo que tem ação, tem movimento, né? Então, amar, é doar-se sempre, é perdoar-se. Perdão não é o que a gente às vezes pensa, de que é um ato de grande generosidade da gente, né? Porque a gente está desculpando a falha do próximo. Não, não é isso. É doar-se sem condições. Então, eu já não me magoo, eu já não fico muito milindrado, porque eu já vou compreendendo que o outro está me dando o que ele pode, porque muito provavelmente eu também vou desconfiar que eu também estou dando só o que eu posso, e não tudo aquilo que eu estou querendo achar que eu tenho para dar do alto da minha superioridade. Vocês vão discordando aí. Levanta o dedinho quem discordar de alguma besteira que eu fale. Falou, professor? Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. Olha só, tá vendo? Tem muito lobo. Às vezes a gente é um lobo vestido de cordeiro. Sempre nós seremos lobos vestidos de cordeiro quando a gente achar que essas virtudes a gente já as possui integralmente. Principalmente quando a gente pensa assim, a gente acha que é só a gente. Mas ninguém possui essa virtude integralmente. Vocês podem falar, gente. Desculpa, era só brincadeirinha. Vocês ficaram tão quietinhos. Oba, deu um sorriso. Obrigado. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Viu? Por isso que eu comecei a falar do professor e da escola. Só que os espíritos não estão falando aqui só da educação formal escolar, eles estão falando da educação integral, holística, que começa em casa. Porque ultimamente os pais querem delegar à escola a educação dos filhos, mas nem isso eles deixam a escola fazer. Porque hoje, se você repreender uma criança, dá processo. Se você pegar, por exemplo, o iPod, iPad, isso ou aquilo do menino e falar assim, vou deixar aqui na mesa no final da aula, não é verdade? Eu entrego, a mãe processa. Foi invasão de privacidade. Mas o filhinho dela, perturbar a aula, ficar falando no iPod, iPad, não sei o quê, pode. O dela não está invadindo a privacidade. Realmente não está. Está invadindo o espaço público. É pior ainda. Porque invadiu várias privacidades. Mas o dela não pode ser maculado. Aí reclama, vai na escola, processa a escola. A educação e a frequentação do mundo, quer dizer, eu tenho que estar no mundo. Só no mundo é que eu vou provar a mim mesmo o quanto eu já avancei, o que eu preciso ainda para consertar. Toda vez que eu ficar muito irritado, muito chateado, muito magoado, é hora de eu parar e pensar assim, que motivações estão por trás da minha mágoa, da minha raiva, do meu ódio?
Que motivações estão por trás disso tudo? Porque quando eu digo assim, é o outro, fulano me irrita, ninguém me irrita. A conduta do fulano, ela mexe com conteúdos que eu tenho ainda. Ela mexe com a minha afabilidade, a minha doçura precárias. É isso que ela aponta para mim, não é o outro. O outro não é a causa da minha irritação. O outro é só um instrumento. É necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem? O escândalo vem. Né? Então, deixa que aquele que está fazendo o escândalo, aquele que está provocando o escândalo, ele vai se resolver com as leis divinas. A minha parte é entender por que o outro provoca aquilo tudo em mim. E aí eu tenho que desidentificar essa minha irritação, por exemplo, com a figura concreta do outro. Não é a figura concreta do outro. Tanto que eu me irrito com outras ações. Coisas diferentes podem me irritar, podem me magoar, podem me fazer sentir ferido. Então não é o outro. O outro não está o tempo todo junto comigo. São vários outros que estão perto de mim e que têm essa capacidade de me desestabilizar. Porque não é o outro que tem a capacidade de me desestabilizar. Sou eu que ainda não estou estável o suficiente. Eu ainda estou instável. E isso é natural, não é para a gente brigar com a gente, não é para a gente ficar se chicoteando, minha culpa, minha máxima culpa, mas é também para a gente parar e falar assim, eu não sou aquele santo que eu pensei que eu fosse. Mas também não preciso me achar um pecador, inveterado, incorrigível, né? Posso falar assim, bacana, eu já estou conseguindo reconhecer que eu ainda tenho coisas a trabalhar. Porque a desilusão, ela não é a nossa inimiga. Quando eu me desiludo da minha soberba e da minha pretensão, eu não preciso ficar chateado com a desilusão. A desilusão é uma amiga. A ilusão é que era uma inimiga. Eu estava cego. Agora, desiludido, eu estou me vendo como eu sou, concretamente como eu sou. Agora eu vou começar o meu trabalho comigo. Agora eu vou começar a cuidar de mim direitinho. Agora eu vou começar a me propor estratégias para eu me vencer. Para eu não me irritar mais, para eu não me magoar mais, para eu não me aborrecer mais. Viu? É um pouquinho diferente, né? É por isso que a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e esse como a si mesmo é que a gente esquece. Tá vendo? Então eu tenho que me amar, eu também preciso me perdoar, eu preciso me doar para mim mesmo o tempo todo. Porque aí, se eu for rígido comigo, eu vou ser rígido com o outro. Ah, eu sou a pessoa mais pontual do mundo. Ih, chegou meio minuto antes do horário, já considero que está atrasado, porque eu chego sempre meia hora, uma hora tarde. Serve mais não. Serve mais não. Aí eu, pá! Serve mais não. Aí passo um sermão na pessoa. Mas o meu sermão agressivo, pode. Não pode o infeliz chegar atrasado, mas o meu sermão agressivo pode. Porque eu vou medir o outro com a mesma medida com a qual eu me meço. Então, se eu não for tolerante com as minhas dificuldades, eu não serei tolerante com as dificuldades do outro. E aí fica uma roda viva. Porque aí o outro provavelmente também não vai ser tolerante comigo, né? Porque eu não fui tolerante com ele vai ficar chateado, bababá, porque o outro também... Eu já contei aqui para vocês a historinha dos porcos espinhos? Contei não, porque é a primeira vez que eu estou aqui, né? Mas se alguém já me viu falando em outro lugar e eu contei a historinha, não fala nada não, tá? Não conto o final da história não. A historinha dos porcos espinhos é o seguinte. Tinha os porcos espinhos, né? A porcada toda. E aí os porcos espinhos daqui a pouco começaram a se estranhar muito, porque porco espinho tem espinho, né? E aí ia chegar um, ia dar um abraço do outro, aí dava uma espetada, dava uma espetada, ia namorar, se espetavam. Tá uma situação. Aí começaram a brigar, a porcada toda brigando. Brigaram, foram se afastando, cada porco espinho foi para um canto diferente ali. Mas isso aí foi no verão, entendeu? Tava aquele calor bravo. Aí chegou o inverno. Cada porquinho espinho estava espalhado assim pelo terreno, né? E aquele frio. Aí os porquinhos todos dando com queixo. Teve um que estava no alto do morro, mas o bichinho tremia tanto, que saiu rolando o morro. Aí chegou lá embaixo, pum, bateu num. Aí espetou o amigo espetou. Ficou aquela coisa assim. Mas nessa de dar espetada, sentiram um calorzinho. Deu um calorzinho. Aí um olhou para o outro, assim, e falou assim,
Ih, rapaz, tá um frio, né? Tá um frio, né? Tudo batendo no queixo, né? De repente, se a gente ficar aqui pertinho do outro, a gente se ajuda. Aí ficaram pertinho, foi esquentando, o negócio foi ficando melhor. Aí tinha um também um pouquinho mais perto, olhou aquele negócio ali, falou assim, o negócio ali tá ficando bom, né? Porque eles pararam de bater o queixo. Aí foi chegando, posso ficar pertinho de vocês dois? Pode ficar os três aí. Aí foram batendo menos o queixo. Aí um quarto viu, um quinto viu. Quando viu a porcada toda junta, embolada, era um porco só. Porcada enorme, tudo ali, aquela porcaria toda, tudo quentinho, né? Então, aí acabou o inverno, voltou o verão, pronto, começou. Ninguém estava com frio mais, né? Aí tá me espetando, aí teve um sábio que olhou e falou assim, ó, vai começar tudo de novo. O inverno vai voltar, hein? Ih, vai voltar? Vai, o inverno vai voltar. Se a gente começar a se estranhar, no inverno vai ter que fazer tudo de novo. Ah, então vamos ver se dá um jeitinho, né? A gente faz assim, meio de lado, meio assim, entendeu? Aí arrumaram um jeitinho dos porquinhos espinhos de ficarem juntos com seus espinhos. Porque se tirar os espinhos todos aí, né? Arrancar os espinhos todos aí fica fácil, né? Mas vai que o espinho nasce de novo. Então eles acharam que era melhor eles aprenderem a conviver uns com os outros, com os espinhos mesmo. Essa história não tem nada a ver aqui com o nosso tema, não. É que eu lembrei da história, eu gosto dela, resolvi contar. Vamos continuar. Quantas há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior? Os espíritos às vezes usam uma linguagem assim meio forte, né? Olha que situação. De uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. Que coisa, né? O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno. Eles pegam pesado, né? Que são brandas, desde que nada as agaste. Nada as agaste quer dizer não pisar no calo, entendeu? É que o espírito superior tem mania de usar essas palavras que a gente não entende, mas é isso, desde que não pise no calo. Mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. Chega a dar uma gastura, né? A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que tiranos domésticos, chega a dar um negócio, né? Que a gente fica pensando assim, será que eu estou sendo esse lá na minha casa, né? Chega em casa, todo mundo dá um beijo na encrenca, todo mundo dá um beijo no bofe. Quem tiver com bofe, quem encrenca já aqui, já fica à vontade. Já vai dando a mãozinha disfarçadamente, a gente nem vai olhar, nem vai ver. Já vai se arrumando aí. Me perdi, deixa eu ver aqui, ó. Vou repetir. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno. As mulheres também, tá? É porque aqui estou falando, é homem no sentido de humanidade. Você pensou que estava livre dessa, né? Tirando os domésticos que fazem suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo. Lembra daqueles déspotas esclarecidos? Quem é professor de história aqui? Ninguém? Mas vocês lembram disso lá da época, né? Mais ou menos quarta série. No meu tempo era quarta série, agora mudou. Agora é quinto do Fundamental 1, né? Mais ou menos a gente começa a dar esse negócio de história, os déspotas esclarecidos, aqueles monarcas, né? Absolutistas. Então, é disso aqui que, imagina, comparando a gente a isso. Ó, mandava cortar a cabeça. Como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmos. Entendeu? Vai descontar na mulher, vai descontar no filho, vai descontar no marido os aborrecimentos do trabalho. Porque não recebeu o aumento que queria, porque o colega do trabalho implicou com ela, porque a colega implicou com ela, porque o trabalho estava cansativo, porque teve que pegar não sei quantas conduções, porque o pneu do ônibus furou, o metrô faltou luz, essas coisas que acontecem por aí, não acontecem no Rio de Janeiro, mas tem umas grandes cidades por aí que acontecem essas coisas. Aí a pessoa chega cansada, né, chega estressada em casa, desconta no bofe, desconta na encrenca, desconta nos filhinhos, é isso que ele está falando aqui. Não se atrevendo a usar de autoridade... aqui pegou pesado mesmo, acho que eu nem vou ler essa parte, vou pular. Não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que o chamariam à ordem, porque falar grosso com estranhos é diferente, né? Acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que lhes não podem resistir. Isso é triste, né? Isso é triste. Por exemplo, agora saiu a tal da lei da palmada, né?
isso deu uma confusão lá no Centro Espírita de Jacarepaguá, a gente fez várias discussões assim sobre isso, né? Então, eu não sei se vocês são a favor, se vocês são contra, mas eu fico pensando o seguinte: se a gente fosse aquele primor de pai e de mãe, o Estado se preocuparia em criar uma lei para impedir que a gente bote os nossos filhos no forno? Que você dê uma palmada pedagógica até matar? Mas eu só pendurei de cabeça para baixo. Então, mas pendura de cabeça para baixo, fica com dificuldade de oxigenar, não respira, morre. Ah, é? Não sabia. Então, mas eu só deixei na calçada, pelado no sol quente, só para... Era só uma lição que eu queria dar. Também tinha que morrer infeliz? Mas eu só me distraí. Fui cozinhar e deixei na banheira. Ah, meu Deus, o filho do pato já nasce sabendo nadar. Eu pensei que o meu também. Porque diz que o neném fica dentro da água na barriga da mãe. Eu achei que podia. Aí você fala assim, mas a gente aqui não faz isso. A gente aqui dá uma palmadinha terapêutica. O problema é essa medida do terapêutico e do educativo. Entendeu? Eu vou achar que é só fazer assim, pá. O outro vai achar que tem que fazer pá e arrancar a orelha. O outro vai achar que é pá, arrancar a orelha e dar um soco no nariz. O outro é pá, arrancar a orelha e socar a cabeça. O outro é... Aí vai ficando complicado e a criança não tem como se defender. Não tem, não. Não tem como se defender. Não tem como se defender. Então eu desconfio que a legislação veio para coibir os nossos abusos. Eu desconfio que se nós fôssemos pais e mães muito amorosos, não haveria necessidade de nenhuma legislação. É igual redução da maioridade penal. Eu não sei se vocês são contra ou vocês são a favor, mas eu desconfio que se na nossa sociedade civilizada, como nas sociedades primitivas tribais acontece, quando uma criança ficasse órfã, ela fosse automaticamente adotada, nós não teríamos crianças nas ruas. Não precisaríamos onerar o Estado e o nosso bolso, porque tudo que o Estado gasta, gasta porque sai do nosso bolso através dos impostos. Vocês sabem disso, né? Então não precisaríamos de nada disso para criar mausoléus, infernos e purgatórios aqui na Terra para jogarmos as nossas crianças e os nossos jovens, que não são nossos porque não foram paridos por nós, né? Não temos absolutamente nada com isso. É porque pobre insiste em ter filho e não tem responsabilidade nenhuma. Eu não sei porque que Deus criou pobre. Porque Deus é perfeito, né? Mas nesse ponto Deus se enganou. Pobre tinha que ter nascido morto. Mais ou menos, não a gente aqui, claro. A gente aqui adota cada ano uma criança de rua. Não é? Não, nem vou olhar mais para você. Entendeu? A gente precisa pensar. A gente, enquanto espírita, precisa pensar na aplicabilidade do ensinamento espírita para as coisas da vida. Ah, espírita não se preocupa com política, não? Engraçado, Bezerra de Menezes foi 3 vezes prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Já ouviram falar? Bezerra de Menezes. E prefeito também, está lá na biografia, em todas as biografias, prefeito. Tinha um nome diferente, que eu não vou me lembrar agora, mas era prefeito. Está lá, correspondente ao prefeito. Eurípides. Já ouviram falar em Eurípides Bassanufo? Também. Então eu tenho que me preocupar sim. A gente vive num Estado democrático de direito. Exerço o meu voto. Para fazer política não precisa sair na rua. Também acho que quem quiser sair na rua sendo espírito, seja de foro íntimo. Eu acho que eu não tenho que dizer para ninguém se vai para a rua ou não vai para a rua. Foro íntimo. Mas se não quiser ir para a rua, pode votar. Hoje, com o acesso que a gente tem à internet, você sabe da vida de cabo a rabo do sujeito, da sujeita que está se candidatando. Só não escolhe direito quem não quiser. Só não escolhe direito quem tiver essa conversa. Eu sou espírita, eu não ligo para política, isso é coisa do submundo, isso não é coisa do mundo espiritual, isso não é coisa lá do nosso lar, e eu estou me preparando para ir para o nosso lar. Mas quem lê o nosso... Quer ver? Vou fazer outra perguntinha. Quem lê o nosso lar aqui? Ui. Vou fazer outra perguntinha. Quem viu o filme? Ó, quase todo mundo, tá vendo? Então, o filme não mostra tudo. Tem um momento lá em Nosso Lar que eles contam, o filme não fala isso não, acho que não fala, não me lembro. Acho que não fala não. Se fala assim muito rapidinho, muito en passant, mas eles falam que Nosso Lar foi uma colônia construída por portugueses. Os santinhos? Não. Não. Aqueles que vieram aqui, usurparam a terra, escravizaram o índio, trouxeram o negro,
Eu sou filho de português, me sinto muito à vontade de falar sobre isso. Provavelmente fui um dos que veio lá na caravana, entendeu? Que a gente justificava a escravidão do índio e do negro porque ele era um bicho da selva, não tinha alma, não era gente, então podia. Hoje não dava mais para usar essa justificativa porque hoje a gente ama os nossos animais, né? Hoje a gente tem as leis em defesa do animal, não ia dar mais para usar isso. Mas naquela época animal não era nada. Então, para poder justificar o que o branco fazia, é bicho, não viu? Não está na mata, é bicho. Então pode fazer o que você quiser. Aí a gente fez o que quis com o negro, com o índio. A gente foi fazendo o que a gente quis. Então, esse pessoal ia desencarnando, ia lá para cima, o plano espiritual, e aí ia se arrependendo, orientação dos espíritos superiores, aí foram criando a colônia que hoje se chama Nosso Lar. E Nosso Lar tem ministro, não tem? Tem política. Tem política. Tem ordem. Pode fazer o que quer. Tem ordem. Tem bônus horas. Então ele diz assim, envaidecem-se esses de poderem dizer, aqui mando eu e sou obedecido. Dizer isso para uma criança de 3 anos de idade é mole, né? Dizer isso para a mulher